Politicast. A questão da PEC dos precatórios ou orçamento secreto, tem o orçamento secreto e tem também a PEC dos precatórios, que foi apelidada de PEC do calote. Por que PEC do calote? Pessoas que às vezes lutam na justiça para conseguir um direito de receber do governo federal por anos, e aí simplesmente o governo federal, numa contabilidade criativa, na gestão do Bolsonaro, simplesmente fala, olha, nós vamos pagar os precatórios até um limite e jogar isso para depois. Vai jogando para depois. É a mesma coisa que nós, cidadãos comuns, usarmos o nosso cheque especial, estourar a nossa conta, isso necessariamente vai gerar um juros, vai gerar um endividamento, e no Brasil, esse endividamento vai desvalorizar o real, vai mais uma vez gerar inflação, gerar endividamento e estourar mais uma vez na mão de quem? Das pessoas mais pobres, da classe média, sobretudo das pessoas mais pobres. Agora, então é a mesma... E outra coisa, se justifica que está estourando o teto com o chamado Auxílio Brasil, que é algo aceitável pela população, à medida que tem o objetivo de matar a fome das pessoas, quando, na verdade, a gente sabe que quanto mais eles jogam para fora do teto, é para sobrar dentro do teto. E o que sobra dentro do teto é para as emendas secretas, que o senhor falou muito bem, é para aumento de fundo eleitoral, fundo partidário, aumento do valor das emendas. Inclusive, disse que Arthur Lira negociava assim, olha, você ganha uma emenda agora para ganhar uma emenda maior depois, se aprovar a PEC dos precatórios. E, por isso, um Congresso formado, na maioria, por fisiologistas, que, ao invés de se posicionar em defesa do orçamento do Brasil, em defesa da segurança jurídica, que é o que atrai investidores, eles acabam negociando vantagens pessoais. Esse tipo de política que o senhor bem relatou, que o Bolsonaro tanto dizia ser contra e está fazendo pior do que o seu antecessor. Lembrando ainda que os seus antecessores, lembrando ainda que a ex-presidente Dilma teve o impeachment por conta de uma pedalada fiscal. E agora eles estão institucionalizando a pedalada fiscal, porque todo tipo de contabilidade criativa é pedalada. Você deixa de executar no orçamento e passa a executar posteriormente, que foi exatamente o motivo que deu o impeachment da Dilma. Como o senhor avalia isso? O que era pecado no passado, agora parece ser relativizado e ser apoiado pelas pessoas que preferem não enxergar. O processo de impeachment ele sempre tem um componente político fortíssimo, né? Ele não é só o aspecto legal. O aspecto legal, às vezes, é mínimo, né? Assim como o Fernando Collor de Mello foi por causa de uma Fiat Elba, né? Um negócio que hoje, né? Em termos de valor, é irrisório em relação ao que a gente assiste. Sim. Então, não é. Então, o fato legal, às vezes, é pequeno, porque o processo de impeachment ele é altamente político. Então, a ex-presidente Dilma ela incorreu na pedalada porque ela ultrapassou os limites orçamentários ali sem pedir autorização para o Congresso, né? Agora estão pedindo autorização para o Congresso, mas só que é uma autorização, infelizmente, comprada, né? Menos acusada de ser comprada com recursos, emendas, etc. Então, vem a PEC dos precatórios. Os precatórios são decisões judiciais para o governo pagar os seus credores, né? Credores que tiveram, às vezes, um longo processo. No Brasil, a justiça funciona muito, muito mal, demorada, mas chegou lá, depois de 10, 15, 20 anos, não interessa quanto, chegou a decisão judicial para pagar. E não são só pessoas, tem instituições, tem estados, municípios, né? Tem os outros entes federativos que têm que receber. Então, é uma coisa que precisa ser paga, não só pela segurança jurídica, como porque é uma decisão judicial e tem que ser respeitada, né? Senão perde a... E o detalhe, general, normalmente não são grandes quantias individuais, certamente seriam 92 bilhões, se eu não me engano, de precatórios que seriam pagos, né? Em torno de 90, 89. Por aí. Ou seja, em torno de 90 milhões ou bilhões? Bilhões, que de alguma maneira entraria para a economia. E esse dinheiro circula internamente no país porque não é de ninguém que tem offshore, que manda aplicações em dólar para fora, exemplo do ministro Paulo Guedes, que, no meu entendimento, em qualquer governo sério,
já teria sido exonerado, porque não é possível um general, ou, perdão, um ministro general que tem aplicação em dólares, em offshore, fora do Brasil, e quanto mais desvalorizar o real, mais a lucratividade dele porque é aplicação em dólar e não paga imposto no Brasil. E detalhe, ele influencia diretamente na valorização ou desvalorização do real. Eu considero um verdadeiro absurdo ele continuar fazendo parte do governo. Então tem esse problema dos precatórios, ele é uma obrigatoriedade de pagamento. Então, não pagar isso daí, não pagar é o calote, não paga aquilo que é líquido e decidido, né? Líquido e certo, decidido pela justiça. Bom, esse caso aí do ministro Paulo Guedes é um caso que que tem uma conotação política muito forte. Não vejo problemas legais, né, pelo pouco que eu entendo dessa parte de direito, mas dá essa margem, né, de crítica política. Não tem problema legal, parece, porque já era coisa antiga, também depois que entrou para o governo não houve mais, não houve movimentação de contas, etc. Mas tem esse aspecto. No caso do Paulo Guedes, houve movimentação, viu, general? Não houve movimentação no caso do presidente do Banco Central. Não, acho que nos dois. Acho que, não sei, eu não acompanhei direito. Mas parece que não tem problema legal nenhum. Mas fica o problema, e fica a exposição política, né? E a questão do conflito de interesses, né? Quando o interesse do ministro é fazer a moeda nacional valorizar e o interesse do investidor é fazer desvalorizar. Então, esse conflito de interesses é notório. Isso aí é uma coisa ruim para o andamento sim. Governamental. Agora, quando você vai para esse problema dos precatórios, mas o Brasil tem 19 milhões de pessoas passando fome, e mais um bocado de gente, mais uns 20 milhões abaixo da linha de pobreza, passando dificuldade. Sim. Você tem que auxiliar esse pessoal, mesmo numa economia com fundamentos liberais, esse pessoal você não pode largar, esse você tem que proteger. E não interessa só se 300, 400 ou 500, não é esse bem o problema. O problema é que você tem que proteger, mas você não pode gastar mais do que você tem. Esse negócio de passar para fora do teto, isso aí não quer dizer que você não vai precisar pegar dinheiro emprestado. E esse empréstimo gera endividamento e gera... Lógico, isso é dívida pública. Isso é dívida pública, sem dúvida nenhuma. Não tem outra... Você pode fazer o que você quiser. Você vai comprar um carro fora dos recursos que você tem do seu salário, você vai fazer dívida, não tem jeito. Não, mas esse está fora. Não, está fora, mas você vai ter que pagar, né? Então, isso aí, por que isso daí está tendo problema? Porque o governo não tem um plano de conhecimento público, um plano simples de redução de despesas públicas. Por que não tem credibilidade qualquer medida proposta? Porque não tem um plano de diminuição de despesas públicas, de redução, de economia. É uma coisa lógica. Se você vai ter que gastar mais pagando precatório e querendo auxiliar as pessoas que precisam, você vai ter que economizar num outro lado. Aonde que vai economizar? Você não tem um plano para saber onde é que vai economizar. Então, o correto é não ultrapassar o teto e fazer um remanejamento dentro daquilo que é disponível. Até na economia familiar você faz isso. Você quer fazer uma coisa, você quer construir uma casa, você quer comprar um carro novo, você vai economizar em outros itens. Você não tem esse plano de redução de despesa pública. E dava, por exemplo, você pega 20, você já pega logo das emendas desse orçamento na mão do presidente da Câmara. Você já tem as emendas chamadas emendas impositivas. Aí cria a emenda extraordinária, a emenda não impositiva, a emenda RP9, não sei o quê. Então você fica criando artifícios. Era só pegar esse dinheiro. Esse ano nós estamos em dificuldade, todo mundo tem que passar por essa dificuldade, inclusive o legislativo. Nós não vamos distribuir esse dinheiro. Então você já tinha 20 e poucos ali. Eu lembro que, pouco tempo atrás, foi perdoada uma dívida de 2 bilhões das igrejas evangélicas, chamadas evangélicas. Qual é a necessidade que as igrejas evangélicas têm, os pastores, de ter esse perdão
de 2 bilhões. Nós tivemos alguns bilhões gastos também para a eleição do presidente do Senado, do presidente da Câmara. Então, se fizer um levantamento de quanto que já foi distribuído, você tem outros recursos para você fazer um plano de redução de gastos. Era só ter uma política mais austera, né? Inclusive, tem uma passagem que parece que o ministro Tarcísio, ele, para inaugurar uma ponte que custou 200 mil, ele gastou 700 mil na festa de inauguração que ele levou o Bolsonaro, fora os gastos da comitiva, ir até lá, etc. Se a gente for contar esses pequenos gastos ainda, que não é uma política austera, né? Isso aí tudo mostra, às vezes não é nem na matemática, mas você gasta, às vezes, para fazer um fim de semana no Guarujá, você gasta 1 milhão, porque tem que ir avião presidencial, avião reserva, a segurança vai na frente para fazer o planejamento de segurança, etc, etc. Então, você tem que dar um exemplo e aí apertar todo mundo. É aquilo que eu falei, tem que ter um plano de redução de gasto público. Você acompanha ao vivo pelo YouTube ou pelo Twitch. Siga nosso Instagram e saiba na frente quem irá participar da conversa. @politicast_br